ferramenta. E aí eu quero, não sei se a gente tem microfone para a galera, mas eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam quando alguém pergunta para vocês o que é a palavra conteúdo hoje. Alguém quer responder? Nos dias de hoje, talvez para mim não seja, mas para ela seja. Talvez não seja para ninguém daqui do Brasil, mas para alguém lá de fora. Acredito que conteúdo é isso. Não dá para a gente dizer o que é apontar e falar, isso daí não é um conteúdo. Se está tendo visualização, se está tendo retorno para aquela pessoa, quer dizer que está sendo útil para alguém. Boa. Quem mais? Conhecimento, informação, algo que agregue valor. Todas essas coisas são verdade. Tudo isso é de fato conteúdo. Agora, se a gente for olhar para a etimologia da palavra, né, que é o significado da palavra, conteúdo é tudo aquilo que ocupa algo em um espaço. Aquilo que ocupa parcial ou totalmente o espaço em algo. Então, conteúdo é tudo aquilo que ocupa espaço, seja ele físico ou digital. E quando a gente traz para a narrativa do marketing digital e de vendas, conteúdo ele se torna uma ferramenta. Ele deixa de ser algo que a gente, quando pensa, a gente pensa em várias coisas e ao mesmo tempo não pensa em nada. E ele se torna ferramenta para a gente começar a vender na internet. Porque já que conteúdo é aquilo que ocupa, a nossa página de vendas, ela ocupa um espaço. O nosso criativo, ela ocupa um espaço. As nossas ofertas, elas ocupam um espaço. Nossos order bumps ocupam um espaço. Os upsells da gente ocupam um espaço. Todo o nosso caminho de venda, ele ocupa um espaço. Logo, ele é um conteúdo. Então, por que não pensar todas essas etapas, elas podem se tornar muito mais interessantes e atrativas para o nosso cliente, da mesma forma que a gente se preocupa na hora da gente produzir um conteúdo no Instagram, produzir um Reels, produzir um TikTok legal, alguma coisa que engaje. Só que a gente tem como usar o conteúdo para venda direta, igual a gente faz com o conteúdo. Só que para isso, a gente precisa de algo que é o espaço, né? Se a gente voltar aqui, ó, bem interessante, ele ocupa o espaço em algum lugar. E quando a gente está falando da internet, a gente está falando de espaços digitais. E não somente digitais, né? Às vezes a gente pode botar um telão, um espaço físico para poder vender o nosso produto. E aí, quando a gente está falando de espaço, o espaço é tudo aquilo que ocupa, e se a gente está falando de venda, é tudo aquilo que a gente pode ocupar para ofertar algo para alguém. E quando a gente vai para o marketing, tudo aqui são espaços publicitários onde a gente pode colocar alguma coisa, né, o conteúdo, e esse conteúdo ele vai ter que fazer algo para a pessoa tomar uma ação, basicamente, que é basicamente o caminho de uma venda, né? Se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz para vender hoje na internet começa em um só lugar. A pessoa que está do outro lado, ela vai olhar primeiro para o nosso criativo. Então, em tudo isso aqui, cada um tem vários canais, ó, Facebook, LinkedIn, YouTube, livros, tem tudo. Isso aqui são canais de distribuição. Então, todos esses canais de distribuição são espaços nos quais a gente pode aproveitar para ofertar nosso produto, serviço, oferta, etc. Tudo isso a gente já sabe. Agora, o caminho da venda após essa primeira etapa é o que realmente vai fazer diferença na pessoa que vai comprar ou não. Porque uma coisa é a pessoa clicar no criativo para sua página de vendas, para sua loja online, né, para sua página de produto, e ela encontra lá o produto bonitinho, com o texto escrito do lado, comprar o produto e boa, fizemos a venda. Mas a venda, ela pode ser muito mais rápida, muito mais forte e muito mais dinâmica se a gente consegue entender que dentro do caminho do cliente, a nossa primeira etapa é magnetizar a galera. É trazer para ela o desejo, o sentimento, ou despertar algo nela que vai fazer com que algum dos problemas que ela tem na vida dela se resolvam através do produto que a gente vende. E principalmente no dropshipping, onde a gente vende a transformação através do resultado que aquele produto físico vai trazer, a gente tem um leque gigantesco de possibilidades, porque o nosso principal ativo é que a gente tem um produto físico. A gente pode tocar, a gente pode ver, e o valor agregado nisso já é muito grande. Agora, se a gente conseguisse agregar mais valor de uma forma indireta, e por esse agregado de valor que a gente fez de forma indireta, ele aumentasse nossas vendas em 30 vezes. Só pelo fato da gente misturar duas coisas diferentes, sem que elas tenham necessariamente sentido juntas, mas que pelo nosso produto ela fez sentido e tornou aquilo ali, tipo, totalmente fora da curva, totalmente fora dos padrões e
chamou a atenção para converter a pessoa. E quando a gente está falando de encontrar bons conteúdos, encontrar bons criativos e etc., a gente fica muito naquela noia de, tipo, encontrar um produto que tenha os criativos legais na internet para que a gente consiga trabalhar bem aquela oferta, basicamente. E hoje em dia, tem vários sites, várias plataformas, Adminer, todas essas plataformas de espionagem, de achar o produto campeão dos outros, vocês já sabem. Mas se eu dissesse que existe uma forma muito mais fácil de você minerar produtos, gratuita e, digamos assim, muito mais segmentada para produtos campeões, dentro do nosso celular. O Instagram, ele tem... É porque agora não vai estar pegando o nome das empresas, mas tem vários Instagrams de 1,8 milhões, 5,8 milhões, que eles fazem vários produtinhos assim, ó. Esses vídeos aqui tem 200 mil views, 500 mil views, 600 mil views, só são produtos. Review de produto. Como o produto, basicamente, é vendido, qual é a transformação do produto na prática. E pra galera que tá começando agora, que eu vi que tem bastante gente das outras apresentações, às vezes fica, será que esse produto é campeão? Tem pouco dinheiro para começar, não quero errar o produto? É uma ótima forma da gente selecionar os produtos e já encontrando os criativos que a gente pode testar com esses produtos. E quando a gente está falando de conteúdo e rede social e plataforma de anúncio e etc., a gente sempre tem que falar que essas plataformas, elas funcionam através de uma AI, né? Que é uma inteligência artificial, ou algoritmos, ou machine learning. E todo mundo fala, não, mas o algoritmo a gente não controla, a gente não faz tráfego orgânico porque a gente não consegue mensurar resultado, porque é chato, é difícil, não traz resultado, demora para trazer resultado. Mas será? Se vocês quiserem ler esse QR Code, eu até recomendo, a gente disponibiliza no aplicativo. O próprio Facebook, a própria Meta, ela disponibilizou um artigo completo de como que o algoritmo, os algoritmos do Facebook e do Instagram funcionam. Eles explicaram basicamente toda a parte da inteligência por trás de você filtrar aquele conteúdo que você está publicando. Então, basicamente, eles passaram muitos anos sem contar nada pra gente de como a plataforma funcionava, deixando todos os criadores de conteúdo criar conteúdo, todos os gestores de tráfego gerirem o tráfego, todos eles criarem a inteligência e depois de, sei lá, 10 anos eles criaram esse artigo. Só tem um artigo. É em inglês, mas traduzam e vale a pena, é uma leitura muito boa. Mas tem uma coisa que eles não contaram aqui e que mudou, de fato, o meu jogo quando se fala de resultado e quando se fala de resultado no direto e no orgânico. Porque os algoritmos são os nossos escravos. E por que eu falo que eles são nossos escravos? Se vocês assistiram aquela série, O Dilema das Redes, ele mostra que, basicamente, o algoritmo ele cria uma persona. Nosso comportamento nas redes sociais gera informações e alertas, basicamente, para os algoritmos que estão lá dentro do Instagram, das redes sociais. E esses algoritmos, eles mostram aquilo que mais é interessante para o nosso comportamento. E a partir do nosso uso do celular e das redes sociais, eles vão construindo, basicamente, essa persona nossa. Agora, se a gente olha por esse lado, a gente fica, nossa, ele está controlando, me vendo tudo, me vigiando, não sei o quê, a galera fala. Mas e se a gente olhasse de uma forma diferente? Se a gente olhasse na terceira pessoa? Se a gente olhasse para o algoritmo, ao invés de ser algo incontrolável, algo que a gente fala para ele o que a gente quer e ele tem a responsabilidade de mostrar? Porque, de novo, o algoritmo se baseia em comportamento e disparo de tag, de texto. O que você coloca, o que você mostra no seu conteúdo, no seu criativo, é basicamente o que vai direcionar a entrega do algoritmo para aquele criativo, para aquela pessoa. Então, quanto mais claro a gente deixar que o que a gente quer mostrar para as pessoas, mais alto vai ser o alcance que a gente vai ter. E eu comecei a refletir mais sobre isso, do tipo, será que a gente realmente consegue controlar o algoritmo? Será que o algoritmo é algo controlável? E eu comecei a fazer alguns testes, do tipo, colocar tagline dentro do próprio criativo, rodar para ver se alcançava mais pessoas, diminuir o CPA, custo por clique, custo por page view, CPM. Não me dava somente isso, mas quando a gente começou a misturar aquilo que era as circunstâncias do dia a dia, o hábito de consumo, que não está diretamente relacionado ao produto que a gente quer vender, mas está relacionado com a transformação que a gente quer causar, as pessoas começaram a passar mais tempo assistindo o anúncio. Então, nosso CTR, que é a nossa taxa de pessoas que assistem o vídeo sobre o tempo, né, basicamente, ele começou a aumentar muito. E vocês sabem que quanto maior o CTR, mais pessoas assistem, quanto mais pessoas assistem, mais elas entendem aquela sua oferta, e quanto mais elas entendem, mais elas clicam, logo, mais elas compram. E aí, eu comecei a analisar mais casos. Isso aqui é um caso que eu queria muito. Eu até peguei o Instagram dela aqui, para vocês também não perderem, que é uma loja de drop, que é Basic Beauty, tem 360 mil seguidores, ela vende uma chapinha, e basicamente a única coisa que ela fez foi produzir conteúdo de uma forma atrativa, mas pensando na realidade da pessoa que compra a chapinha. Então, as pessoas que compram a chapinha, às vezes pode ser um homem, às vezes pode ser uma mulher, às vezes pode ser uma criança, às vezes pode ser uma velhinha, às vezes a situação na qual ela está usando a chapinha é uma situação específica. E exatamente essas situações específicas que essas pessoas viviam, que faziam ela comprar o produto ou precisar comprar o produto, essa empresa aqui, ela simplesmente pegou todo esse hábito de consumo, estampou na cara da galera que estava assistindo o conteúdo dela e mostrou aqui, ó, você está passando por isso, você está passando por aquilo, beleza, o meu produto ele resolve isso. Ah, tá acontecendo isso, do nada você viu isso. Ah, meu produto resolve. Ah,
Um exemplo deles aqui muito bom foi basicamente um cara que ele tinha cabelo cacheado e ele precisava ir para um casamento. E nesse casamento as pessoas eram muito formais. Daí ele se sentia na necessidade de basicamente ter um cabelo liso. E aí teve um criativo que eles fizeram, que é basicamente um criativo onde mostra a realidade do casamento, só que na visão do homem, que na maioria das vezes é algo que ninguém se preocupa, mas esse cara em específico se preocupava. E logo por causa disso, esse mesmo criativo deu, se eu não me engano, 600 mil de alcance, mas era um cara. E a gente fala, mas por que esse criativo deu certo? E aí a gente vai tentar entender o porquê dos resultados de um alcance bom, porquê do resultado de um alcance ruim. E aí, quando a gente vai parar para entender isso, é basicamente porque ele encontrou dentro da massa uma coisa que ninguém estava falando, que era os homens passarem chapinha no cabelo, e esse cara simplesmente foi lá e fez o criativo. E deu bom, alcançou muitas pessoas de forma orgânica e ainda mais vendeu para todo mundo. E aí eu comecei a pensar nisso. Então, se a gente separar objetivos para o nosso conteúdo ou para o nosso criativo, o algoritmo ele identifica de forma mais fácil aquilo que eu estou desejando mostrar para o mundo. Afinal de contas, o algoritmo ele serve para isso, melhorar o alcance de forma mais otimizada para que o nosso consumo seja o melhor consumo possível. E aí eu falei, então tá, vamos pensar. Daqui agora eu queria muito que focasse, velho, mas basicamente, isso aqui eu chamo de estratégia de rede. Estratégia de rede é basicamente a forma que a gente torna o algoritmo nosso escravo. Como que a gente faz isso? A gente tem um produto. Alguém quer me dizer um produto de exemplo para a gente fazer na prática? Produto campeão de drop. Quem dá um? Não é? Qual? Cinta modeladora? Cinta modeladora. Bota fé. Boa. Basicamente, essa primeira etapa aqui é a base. A base é basicamente quais são as coisas que a minha cinta ela tem de diferente, ou a minha marca, porque pensando que dropshipping não precisa ser necessariamente só uma lojinha genérica que você cria, a gente pode sim desenvolver marca, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas pensando nesses dois mundos, de juntar minha marca, de trazer credibilidade com a transformação que o produto pode trazer, a gente define aí de 3 a 5 palavras-chave, características do nosso produto. Então, por exemplo, cinta modeladora. O que a cinta modeladora tem de base? A base fundamental dela é você modelar seu corpo, né? Afinal de contas, cinta modeladora. Então, aqui, a primeira base é corpo fino, né? Corpo violão. Então, vamos colocar aqui que a base é basicamente bem-estar. A pessoa vai se sentir bem tendo um corpo violão. A mulher vai se sentir bem olhando para ela no espelho. Caraca, um corpo violão bonito desse. Beleza. A gente já definiu que bem-estar é o core, um dos cores, uma das nossas bases para a gente produzir esse conteúdo. Beleza. Depois que a gente definiu bem-estar, o que mais que essa cinta ela pode trazer para a gente de contexto para que a gente possa mostrar para as pessoas de forma diferente? A cinta, ela dependendo, ela pode ter uma qualidade melhor do que a outra. Então, se a gente selecionar bem a nossa cinta, a gente pode colocar como base a qualidade do nosso produto. Isso é um dos nossos princípios da nossa loja. Então, bem-estar, qualidade. O que mais? Vamos pensar, o que mais as mulheres hoje gostam? Mulheres hoje gostam de se sentir bem e se sentirem bonitas. Então, a gente pode colocar aqui beleza. A gente pode colocar bem-estar, eu esqueci a segunda palavra, e beleza. E aí depois a gente pensa em mais 2 coisas. Aí a gente, enfim, entenderam a base, entenderam? Aí vocês têm que responder, time. Olha aí, boa. Então, a base é basicamente aquilo que é o core do nosso produto, as principais transformações, os principais sentimentos que a gente tem ao comprar aquele produto. É a realização de ter um corpo bonito? É a segurança, a aceitação? O que a gente está buscando? Independente do produto que a gente gostaria de vender, seja ele físico ou digital, a gente precisa estabelecer quais são os objetivos que a gente tem com aquele produto. Então, se a gente tem isso claro, na hora que a gente vai criar um conteúdo, sem nada disso aqui, ó, só com essa parte aqui de base, a gente já tem palavras-chave que vão te dar um mundo de conteúdos para você pesquisar sobre. E se você entra só em bem-estar, a gente vai ter vários conteúdos relacionados que a gente pode associar a nossa cinta por conta do bem-estar. E aí a gente pensa, vamos criar um conteúdo de bem-estar aqui para a cinta. A cinta, ela te traz uma postura também melhor, porque você está com a cinta perto, você fica com a postura melhor. Daí a gente pode fazer um criativo com a pessoa triste e do nada uma moça posturada, mas ninguém está vendo a cinta. Mas eu não quero que a pessoa... Eu não quero vender a cinta. Eu quero vender o bem-estar que ela vai estar sentindo. Então, quando a pessoa clica ali... Na verdade, quando ela clica, quando ela olha aquilo ali, ela vai falar assim, meu, o que é isso? Nesse momento do que é isso, essa curiosidade, esse interesse, já foi o suficiente para essa pessoa clicar no seu botãozinho e para sua página de vendas. Aí vai depender da sua copy, se ela é boa ou não, para fazer. Beleza, depois que a gente definiu a nossa base, deixa eu só olhar aqui para a gente poder facilitar esse conteúdo que eu não estou enxergando. Olha só, vamos lá. Depois que a gente definiu a nossa base, a gente vai definir o objetivo daquela base. Então, por exemplo, o bem-estar da gente, qual que é o objetivo que a gente está por trás? Qual que é a nossa intenção quando a gente colocou como base o bem-estar para a nossa cinta? A minha intenção era fazer com que a mulher se sinta segura o suficiente para estar ali comprando aquela cinta. Então, o meu objetivo é a segurança. Segurança de quê? De que eu vou comprar um produto e ele vai trazer resultado? Então, beleza. Definimos o bem-estar, definimos que ele vai trazer segurança e agora a gente chegou a hora de definir o resultado que essa base vai trazer aqui.
E aqui a gente pode colocar confiança. O resultado que a pessoa vai ter por transformar a vida dela com isso é a confiança. Ela vai ter um corpo violão. Ela vai chegar na balada, ela vai conseguir pegar os caras que ela quer. Ou os caras vão vir até ela pra ficar com ela, diferente da vida real, que é ela que tem que ir atrás dos caras, quando ela é feia. Mas não que, enfim, né? Mas vamos lá. Depois que a pessoa identificou os resultados que a gente quer com isso, chegou a hora da gente identificar os canais de distribuição, que a gente falou agora atrás, que a gente vai usar naquela base. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que quando a gente roda e-commerce, dropshipping, a gente usa o Facebook, o TikTok, o Google Ads, o Instagram, pipipopopó. Agora, onde dentro dessas plataformas o hábito de consumo ele é maior para essa nossa base? Aí a gente pensa, quem vê bem-estar hoje, ela tá no TikTok? Às vezes ela tá, dependendo do conteúdo e do objetivo de vida dela. Mas às vezes não. Na maioria das vezes a pessoa que está buscando conhecimento de bem-estar, emagrecimento e etc., ela vai para o YouTube. Então faz mais sentido eu produzir esse conteúdo para o TikTok, para o Facebook ou para o YouTube? Para o YouTube. Então, a lógica da gente definir os canais aqui é basicamente para que a gente segmente os tipos de conteúdo que a gente vai estar distribuindo nos nossos canais de aquisição. Os nossos canais de aquisição, aí vocês definiram de vocês, a gente colocou aqui cada um deles, e quando a pessoa for atingida por esse criativo, por esse conteúdo, seja ele de forma paga ou de forma orgânica, se ela entra no perfil, que é um hábito muito comum das pessoas de olhar um anúncio, se interessou, cliquei no perfil para ver se é confiável, voltei para o anúncio, arrastei para cima. Vocês concordam com isso? As pessoas não clicam no Instagram? Boa. Então, basicamente, quando a pessoa clicar ali, entrou pela base, ela vai entrar. Aí a gente, na segunda base, na terceira base a gente tinha colocado alguma outra coisa. Aí digamos que essa segunda aqui, ela tinha como canal o Instagram. E aí ela entrou por bem-estar e no Instagram dela, ela ficou por, sei lá, o resultado que as clientes tiveram, a transformação do corpo das outras mulheres. Até então, ela não comprou. Porém, ela já está no nível de consciência. Ela saiu em 3 segundos, basicamente, que é o tempo que ela clicou no vídeo, saiu para a sua página, ela entrou na sua página do Instagram e saiu. Em 3 segundos, assim, o nível de consciência dela saiu de inconsciente do problema para consciente do produto e da solução, que é tipo a última etapa do nível de consciência para compra. Isso num período de pouquíssimo tempo. E aí, beleza, depois que a gente definiu os canais e os formatos, né, de conteúdo que a gente vai utilizar ali, Reels, Stories, Feed, Carrossel, etc., a gente vai definir os tipos de conteúdo que já estão sendo produzidos naquela base. Então, por exemplo, a gente tem bem-estar. Quais são os tipos de conteúdo de bem-estar que as pessoas têm? Ah, como respirar melhor, como ter uma postura melhor. E pegar esse conteúdo e anota ali, ó. Anota todos os conteúdos que você viu daquilo. Depois de você anotar tudo, basicamente, você vai ter esse resultado. É uma planilha, basicamente, você vai ter suas bases de conteúdo, o resultado que você quer atingir com ela, o objetivo que você tem com aquela base. Depois disso tudo, você vai ter um monte de palavra-chavezinha bem interessante para você chegar no seu algoritmo e trabalhar na sua copy, do seu criativo, as coisas que, de fato, no inconsciente da pessoa, fazem ela comprar o seu produto. Então, quando a gente está criando nossa sequência de esteira de conteúdos e criativos, a gente olha para cá e a gente pensa, se eu colocar um criativo para o Instagram, de bem-estar, a pessoa clicar no meu arrastar para cima, for para minha loja, entrou na minha loja e viu lá a página, viu o produto, etc. Depois que ela viu o produto, ela não comprar, ela voltar para o meu Instagram, o que ela vai ver lá? Ah, ela vai ver o complementar. E quando ela vê esse complementar, qual vai ser o pensamento que ela vai ter? Vou querer comprar. Ela volta e compra de novo. Então, a estratégia de rede é basicamente a gente distribuir os conteúdos e as nossas bases de uma forma que todos os nossos canais de aquisição, eles se conversem e a pessoa nunca fique parada num só lugar. E dessa forma, além da gente conseguir distribuir melhor os nossos usuários, digamos assim, por nossas plataformas próprias, né, que são o nosso Instagram, o nosso Facebook, a nossa base de e-mails, nosso tudo, a gente consegue identificar exatamente o porquê que ela está seguindo, o porquê que ela está comprando, a base daquilo. E quando a gente vai escalar, a gente consegue ter muito mais clareza e certeza, assertividade do que a gente vai estar produzindo, porque a gente viu que na prática, nos testes, está conversando bem com a audiência. E aí isso aqui é teste. Igual você testa a escala, você testa as suas bases. Elas não necessariamente precisam mudar várias vezes. Eu, geralmente, não costumo mudar. Eu passo um bom tempo, digamos assim, pensando a primeira vez nessa base, identificando o que de fato move a pessoa a comprar aquele produto que eu estou vendendo, ofertando, e depois disso, eu não preciso mais mexer nessa parte, porque aqui já validei. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona isso no criativo, usando a cinta também, porque no que me parece estava planejado. Mas, basicamente, a nossa estratégia de rede, ela funciona. Você tendo um produto ou oferta, definindo seus canais de distribuição e o seu funil de vendas que você vai utilizar ali na sua sequência lógica. Pensou nisso, identificou esses canais que já estão segmentados aqui na nossa base, a gente já sabe quem são os canais que a gente vai usar para cada parte do nosso funil, a gente já sabe qual que é a dor, ou qual que é o objetivo, a transformação que a gente vai trabalhar com aquela pessoa. Chegou a hora, basicamente, da gente criar o que a gente chama de criativo, que é basicamente o que o usuário vê. Só que, ainda assim, a gente corre o risco daquilo que a gente está produzindo não ser chocante ou uma novidade para a pessoa que está do outro lado. Porque até então a gente só fez um criativo mostrando transformação, a dor ou qualquer coisa do tipo.
não é tão atrativo quanto a gente pensa, talvez, certo? Só que quando a gente começa a estudar um pouco sobre o porquê que as pessoas elas arrastam para cima, a gente percebe que na maioria das vezes ela não só se conecta com o produto e com a transformação, mas ela se conecta com a vida que ela pode ter vivendo com aquele produto. É o que a gente chama de história, ou narrativa, ou um contexto, ou qualquer cenário da vida. Quando a gente compra, eu comprei um óculos, isso é uma boa para explicar. Esses dias eu fui na casa de um amigo meu e ele me mostrou aquele óculos de realidade virtual, o VR, do Facebook. Daí, eu sempre tinha visto os anúncios, mas nunca tinha comprado. É uma ótima situação. Eu vi os anúncios, eu sabia o que era o produto, eu sabia o que era a transformação, eu tinha o dinheiro para comprar, mas mesmo assim, eu só quis comprar o produto depois que eu testei. Mas e se a gente tivesse criado uma história? No momento em que eu coloquei o VR na minha cara, vocês não estão entendendo o nível de coisa que eu comecei a pensar que eu podia criar lá dentro. O VR, para quem não sabe, você tem possibilidade de criatividade infinita, né? Você pode desenhar, você pode escrever, você pode conversar, você pode jogar, você pode se exercitar, você pode se machucar também, é um bom ponto para falar para vocês. Mas o VR, quando eu coloquei o óculos, quando eu entendi o produto, eu comecei a me imaginar como seria diferente a minha vida utilizando o óculos, a minha produtividade, os meus resultados, as minhas conexões, tudo, porque eu entendi, basicamente, como o produto se encaixaria no meu dia a dia. Porque uma coisa é a gente encontrar um produto como a chapinha ou a cinta modeladora, que a gente vai usar por um tempo, modelou, acabou. Outra coisa é a gente ver um produto na qual a gente consegue ver constância na usabilidade daquele produto. Agora, como que a gente consegue fazer isso tendo 15 a 30 segundos de um criativo? Com história. A gente colocando esse cenário dentro da realidade da pessoa, porque a gente já entendeu o hábito de consumo dela, a gente já entendeu quais são as bases, a gente já entendeu quais são as queixas, as objeções. Agora, como que a gente pode construir essa história? A gente tem um bom exemplo disso, de uma marca que todos nós conhecemos aqui, que é o Burger King. O Burger King, a gente sabe que tem uma rivalidade gigantesca com o McDonald's, mas a gente sabe que isso também já está muito saturado, né? Tipo, a gente já sabe disso. Só que o Burger King ele fez uma campanha muito interessante, utilizando o cenário atual para vender o produto dele, sem necessariamente ofertar nenhum produto deles. Basicamente, alguém já viu a campanha de voto em branco do Burger King? Levanta a mão. Uma galera viu. Para quem não viu, basicamente, ele chegava para você e falava assim, e aí, esse ano, o que você vai votar? O X ou o Y? Aí, nessas eleições o jeito é votar em branco. Nenhum dos dois. E a maioria das pessoas do Brasil hoje estão com essa ideia. O consciente coletivo das pessoas, basicamente, não tem nenhum que presta, vou votar em branco. Só que qual que é o resultado que gera você votar em branco? A indecisão acaba quando... Aquela história, né? Quando você não sabe o caminho que você quer, qualquer caminho serve. E foi justamente isso que o Burger King fez. Ele deixou todo mundo votar em branco e, do nada, ele chegou com um pedido para a pessoa. E esse pedido só tinha um pão, uma cebola e outro pão. Aí todo mundo, quando abriu o negócio, porque esperava que... Porque apareceu no negócio, interagiu, ele ia ganhar um prêmio. Basicamente, quando ele abriu o negócio, tinha uma salada. E quando ele mordeu, ele ficou tipo assim, meu, isso aqui é uma merda. A moral da história é que, quando você não escolhe nada, você não tem opção de escolha, certo? Você abdicou da sua escolha com o voto em branco. Então, aqui, ele não necessariamente falou do produto dele, ele não necessariamente vendeu uma transformação do produto, mas ele passou uma mensagem, ele contou uma história. Ele viu o futuro e, basicamente, a partir disso, mostrou aquela realidade para você. E, por causa disso, o impacto foi gerado na vida das pessoas. Então, a história, o storytelling, a narrativa, tudo aquilo que compõe aquilo que a gente está mostrando para a pessoa é o que, de fato, vai impactar ela na tomada de decisão que ela vai fazer. Então, como que a gente quer que a pessoa tome uma decisão de comprar algo, sendo que ela não vai enxergar aquilo no longo prazo? Cada vez mais, o hábito de consumo da gente está ficando chato, porque a gente vê um monte de oferta na internet, a gente vê um monte de coisa, ainda pensando na massa, mas nem entende o que está acontecendo. Ela só vai olhar para aquele criativo e, na maioria das vezes, ela nem vai entender. Então, como que a gente pode se fazer entender? Vivendo e transpassando aquilo que aquela pessoa passa. A gente vive numa bolha tão grande, isso até eu me incluo nisso, a gente vive numa bolha onde a gente acha que o conhecimento ele é disponível para todos, e de fato é, mas a gente precisa ter curiosidade. E a maioria das pessoas, elas não foram ensinadas a ter a curiosidade. Então elas precisam que a coisa ela seja jogada na sua cara. Ela precisa ver aquilo, a gente precisa comprar um carro para mostrar que a gente tem valor, a gente precisa fazer um produto gigantesco, a gente precisa fazer não sei o quê, precisa fazer não sei o quê. Sendo que, na verdade, a única coisa que a gente precisa fazer é mostrar para ela que aquilo que ela está vivendo hoje pode ser totalmente diferente se ela tiver o seu produto, independente do produto seja uma cinta modeladora, seja um smartwatch, seja, o que mais? Todos os produtos de campeão de droga, qualquer coisa. Então, basicamente, quando a gente está falando de contar histórias e passar essa narrativa, a gente está falando de uma mensagem ou de um objetivo. E a gente volta, de novo, para a nossa estratégia de rede. Você viu que a gente tem os pontos que a gente, na teoria, teria dúvida claros com a estratégia de rede e, ao mesmo tempo, a gente tem também, claro, o hábito de consumo das pessoas? Beleza. Então, se a gente tem essas duas coisas juntas, o que ela gera na pessoa? Quando a gente consegue mostrar para a pessoa a possibilidade, 1 milhão para a gente aqui, 1 milhão na conta, o que a gente sente? O que nos gera? E eu falo no nível químico, no nível de cérebro, de tudo. Gera uma coisa chamada dopamina. A dopamina é basicamente aquela paradinha, aquele
uma borboleta no estômago daquilo que a gente ainda não tem. E por incrível que pareça, a dopamina ela não aumenta quando a gente consegue aquela coisa. A dopamina ela cai quando a gente consegue aquela coisa. Então, o que a gente precisa fazer, basicamente, para a pessoa comprar? A gente precisa fazer com que ela gere dopamina. E como que a gente gera dopamina? Trazendo essa pessoa para a realidade na qual ela ainda não vive, de uma forma que ela consiga enxergar isso no longo prazo. E quando a gente fala disso tudo, me falaram que o tempo é curto, então eu vou tentar dar uma acelerada aqui, a gente percebe que as pessoas hoje em dia, elas têm tentado produzir conteúdo e criado criativos e comunicações de uma forma padrão, né? Como todo mundo faz, fazer um vídeo viral, fazer uma trend com o meu produto, vou botar uma influenciadora para poder falar do meu produto e vender. Todas são estratégias muito boas. Mas, na maioria das vezes, quando a gente está começando ou quando a gente está no processo, a gente só quer vender e pensar em como a gente pode otimizar mais isso. Então, como a gente pode focar no produto, sendo que o mundo inteiro está focando em viralizar, em dar certo, em que tudo aquilo dê bom? Na maioria das vezes, não vai dar bom na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Mas depois que na quinta der bom, o que deu bom na quinta vai trazer resultado para a quarta, para a terceira, para a segunda e para a primeira. E aí, quando a gente está falando de conteúdo e produção de criativo, para drop, para qualquer coisa, a gente se depara com essas contas que produzem conteúdo e mostram a transformação do produto na prática. Eu peguei alguns produtos para vocês verem, um de pé aí, um de ovo e um separador aqui. Todos eles não tinham muitas visualizações, mas tinham muitos comentários, muitas curtidas e um link na bio para a pessoa comprar o produto. Então, meus queridos, com certeza que está vendendo muito. E essa página específica, ela coloca vários produtos. Daí, beleza. A gente chega num ponto que é muito complexo, que é basicamente, Ana, eu não sou criativa para poder ficar imaginando como que uma coisa e a outra, como que eu posso gerar um conteúdo interessante, como que eu posso criar algo que vai vender de forma absurda e que meu CTR vai ficar alto e que meu custo por clique vai ficar alto e isso aqui, várias coisas. Mas eu gosto muito, eu não acredito, né, em criatividade, eu acredito muito em conectividade. Porque a criatividade, quando a gente para pensar na palavra, o que vocês pensam quando vê que a palavra criatividade? Não precisa responder para mim, mas eu acredito que, basicamente, a gente pensa em... Muito bom. A gente não pensa em nada. Criatividade é uma palavra para mim, criatividade. Agora, quando a gente pensa na palavra conectividade, é basicamente conectar duas coisas, e essas coisas, quando se conectam, elas são, digamos assim, fazem sentido se conectarem, certo? E quando a gente conecta duas coisas, elas trazem o que a gente chama de efeito wow, né? Que é tipo duas coisas que não fazem sentido, que quando juntas fazem sentido. Daí, beleza. Agora, pensando no nosso produto, a gente principalmente tem que superar as expectativas e quebrar os padrões. Então, isso aqui que a gente vê de padrão, a gente tem que falar, não, beleza, tá aí. Se isso é o que todo mundo está fazendo, tá dando resultado? Às vezes dá, às vezes não dá. Mas eu quero ter certeza que eu vou ter resultado. Não quero ter uma possibilidade de resultado. Então, como que a gente garante resultado? Superando as expectativas e quebrando os padrões. Porque quando a gente quebra os padrões, basicamente, as pessoas têm a dopamina que ela estava gerando, digamos que tem igual o trade, o trade das opções binárias. O gráfico ele sobe e desce, é igual a dopamina. A dopamina vai, ela está assistindo, começou a assistir. Do nada, o que ela esperava que ia acontecer, não acontece e acontece outra coisa. Igual nos filmes, quando a gente assiste e tem alguém morre. Aí você fala, caraca, quero continuar assistindo. É a mesma coisa, só que em 15 segundos. E aí a gente pensa, como que a gente pode fazer isso? Tanto em 15 segundos ou estático também, né? Tanto faz. Pensando, se é basicamente algo que quebra os padrões e é um conteúdo, eu estava com um cliente minha e a gente chegou na palavra contra-conteúdo de uma forma totalmente aleatória. E o que é o contra-conteúdo? O contra-conteúdo é uma fórmula, porque eu achei que uma fórmula ia ser a coisa mais fácil que as pessoas entenderem, mas depois disseram que não é tanto, é uma coisa que as pessoas gostam tanto, que é a matemática. Mas, basicamente, contra-conteúdo é a fórmula que resume tudo que eu falei aqui para vocês de uma forma mais simples. Basicamente, para você criar um criativo que vai quebrar padrões e fazer tudo que transformar os resultados, basicamente você tem que ter um contexto de um contexto 2, que são diferentes, não necessariamente relacionados, mas que, quando sua oferta ou seu produto ele entra nessa equação, ele traz sentido para aquilo que você está mostrando para as pessoas. Ana, como assim? A gente deu o exemplo da cinta e não foi planejado, essa mulher não conversou comigo antes, mas, basicamente, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é o seguinte: o que é um contra-conteúdo? Narrativa 1, aqui, narrativa 1, o violão. Narrativa 2, a oferta, é basicamente corpo-violão. Narrativa e produto, a cinta. E aí, ter um corpo violão nunca foi tão fácil. Então, basicamente, o corpo violão, acho que vocês já entenderam, né? Contra-conteúdo, é isso, tá? Basicamente isso. E esse contra-conteúdo, ele foi responsável por mais de 5 milhões em vendas nos últimos 3 meses. Agora tá mais, né? Porque esse aqui foi do mês passado. Mas 5 milhões em vendas nos últimos 3 meses. Mais de 60 mil seguidores novos para os nossos clientes. 9 milhões de impressões em 180 dias e foi validado em mais de 12 nichos completamente diferentes. E isso, um ponto muito importante, produtos físicos e digitais, sem contar os resultados dos mentorados. Antes, sem contra-conteúdo, tem 500, 600, sei lá quantas views, não importa.
Com o contra conteúdo, a gente tem 23 mil, 12 mil, isso é uma conta de 10 mil seguidores, tá? Você quer uma conta de uma cliente nossa, que estava com aqueles resultados, depois os contra conteúdo, foi tipo, depois. O post seguinte, ele já trouxe resultado. O post seguinte trouxe 43 mil visualizações, foi depois desse post aqui, de 547 visualizações. De 547 para 47 mil visualizações em 2 dias, né? 2 dias.